já se tornou um referencial de qualidade em Campos, com serviços como ozonioterapia, laser terapia, home care, capacitação e fornecimento de cuidados de idosos. Norte Saúde, excelência em cada detalhe. Agora na Rua 13 de Maio, 141, ao lado da Secretaria de Fazenda. Ligue 22 3055 63 39. A Unimed Campos está sempre presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Franklin Viana, do Bazar Grossaí, e o Paulo Cardoso, da Drogaria do Paulinho, podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de 2 vidas e garanta o melhor para você e para sua equipe. Venha para a Unimed Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Tudo o que você precisa saber para começar esse novo dia bem informado, ao vivo, aqui pela Rádio Folha, ao vivo também com imagens no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, que aliás, esse aplicativo aí você pode, pelo celular, na Twitch TV você pode mexer em outros aplicativos simultaneamente. Daqui a pouco o programa estará em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h07, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia de calor. Aliás, a semana toda será de muito calor, não há previsão de chuva pelos próximos dias, com condições parcialmente nubladas agora no decorrer do período, mas predomínio do sol, máxima de 34, a mínima é de 23 graus. Agora faz 25 graus aqui na planície Goitacá. Programa de hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro, é o último dia do mês, mas é a volta, né, do Aloysio Abreu Barbosa após suas férias a esta bancada, né, conosco hoje para fazermos aqui um painel político sobre Campos, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, se der tempo até uma pincelada, né, pelo mundo afora, mas com foco, é claro, aqui na nossa região, na nossa Campos, e também com a relação entre Prefeitura e Câmara, e ainda a política do Rio, com a ascensão de Bacelar e do Brasil pós-Bolsonaro. Já então, o painel político com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje de volta e o nosso titular da bancada também, o Rodrigo Gonçalves. Instantes, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo disponível para Android e para iOS. Baixe aí na sua lojinha e acompanhe todos os resultados de exames históricos, marque o atendimento tanto do laboratório quanto da vacina também pelo aplicativo. No portal folha1.com.br de hoje, é destaque lá no portal: finalizada a obra de recapeamento asfáltico na 28 de março, sentido Penha Centro. O trecho concluído fica entre o trevo da Penha e o centro, até aqui a ponte sobre o canal Campos Macaé. Agora, hoje tem uma outra interdição, é na pista contrária, que vai do centro para a Penha, ali na altura do Visconde Itaboraí, da Rua do Leão, até a Benedito Queiroz, ali é TUF Clube, né? Logo depois ali daquela agência bancária da Caixa Econômica ali na 28 de março.
Homem morre eletrocutado dentro de fábrica em Travessão. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. Homem também é detido pelo BPRV com quase 20 mil dentro de carro. Ele alegou que era dinheiro de corrida de cavalo. Vítima de incêndio, menino de 8 anos apresenta melhora significativa. O Heitor passou por cirurgia e ficou em estado grave na UTI pediátrica. Cineflix compra o Kinoplex Avenida e a Porta em Campos. A rede de salas de cinema passará a operar no município de Campos no mês de março. A partir de amanhã já, nesse mês de março. Transparência e controle da Prefeitura presta contas na Câmara. Campos amplia postos com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Como adiantado por Vladimir, projeto do Executivo em pauta terça, hoje. Está aqui também no portal folha1.com.br, vamos falar muito dessa nova fase, desse novo momento, dessa relação entre Executivo e Legislativo, onde se é estendida a bandeira da paz de um lado e a turma fica puxando a cordinha de outro para baixar a bandeira. Enfim, vamos entender todo esse relacionamento hoje também. E ainda, Campos convoca servidores que recebem insalubridade, periculosidade. Funcionários que queiram manter os descontos devem manifestar interesse. Vladimir lança programa SOS o Coração nessa terça-feira na Santa Casa. Com Virgílio à frente do Agir, partido perderá um vereador. O antigo PTC volta às mãos do grupo de Garotinho. Fazenda anuncia reoneração de combustíveis em 28,9 bilhões de reais. Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela 8ª vez. Craque argentino desbancou o Mbappé e Benzema na final do prêmio The Best. Muito bom, hein? E ainda, fechando aqui, edital de estágio na Procuradoria-Geral da Prefeitura de Campos. Estes são os destaques, ou pelo menos alguns deles, no portal folha1.com.br. São 7h13. Depois de suas férias, quem está de volta conosco é o Aloysio Abreu Barbosa, essa bancada, e a gente atualiza, a gente faz aqui hoje um painel político sobre Campos, sobre o estado do Rio, a ascensão, e a disputa e a mesa, que parecia até unânime, o nome do Bacelar até um dado momento, e como revelou aqui o Rodrigo, através do jornal, do programa e também do site, o Jair Bittencourt resolveu se candidatar na reta de chegada ali, a coisa ficou mais complicada, mas no final tudo deu certo e o presidente da casa é o Rodrigo Bacelar. E também vamos falar da Câmara de Campos, Prefeitura, de tudo isso. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada depois de boas férias. Espero que sim. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Período longo. Fazia tempo que eu não fazia uma viagem mais longa, nem para o exterior. Acho que eu tinha já uns 6, 7 anos que eu não fazia isso. E fiz uma viagem que eu planejava fazer há algum tempo, Na verdade, eu fui a 5 países, em 3 continentes, e ainda deixei 2 países de fora. Eu fui, na verdade, para a Holanda, fiquei 5 dias em Amsterdã, depois fui para o Cairo, para o Egito, capital do Egito. Aí eu rodei bem o Egito, eu passei 44 noites, viagem contra a noite, contra a dormida. Então, 44 noites fora do Brasil. Dessas 44 noites, 20 noites foram no Egito. Eu rodei bem o Egito, rodei o Baixo Egito, que chama Baixo Egito, a parte norte do Egito.
e o Alto Egito a parte sul, né? Ao contrário, né? Mas como é assim desde 3.100 a.C., então vamos deixar assim. Tem mais de 5.000 anos que é assim. E o Egito é um país transcontinental. Ele tem uma parte na África e uma parte na Ásia. Também tive na parte asiática, na Península do Sinai, que é o começo do Oriente Médio, o começo da Ásia, né? É aquele corredor que se forma ali entre África, Ásia e Europa. Depois fui para Israel, Palestina e acabei na França. Mas eu queria ter ido ainda a Jordânia e Líbano. Então, mas como eu gosto, quando eu vou a um país, eu gosto de conhecer o melhor que eu puder, o país. Conhecer mais países, conhecer pior, conhecer menos, conhecer melhor, preferir menos e melhor, né? Mas eu inicialmente planejava também a Jordânia e ao Líbano. E fugindo daquela rota turística, né? Pelo que eu vi. Mas desculpa. Não, que é uma forma interessante de você conhecer de fato o país e não os pontos turísticos só, né? Na verdade, eu acho que eu nunca fiz roteiro turístico nenhuma viagem que eu fiz. As minhas viagens eu estudo. Quando eu vou para esses lugares, assim, geralmente o que me orienta é a história. E foi um passeio pelas raízes do monoteísmo, né, das 3 grandes religiões monoteístas. Logicamente, para dizer isso de maneira integral, eu teria que ter ido à Arábia Saudita também. Então, Meca e Medina. Né? E até pretendo ir nessa vida, nesse meu ciclo de vida ainda. Pretendo ir à Arábia Saudita, Meca e Medina, pretendo ir ao Iraque, que é a Mesopotâmia, né? O Irã, que é Império Persa, né? A Síria também, Damasco é uma cidade linda. Mas são zonas conflagradas que tornam mais difícil. Agora, o que eu fiz no Egito, eu não aconselho que se faça. Quem for para o Egito, estiver me ouvindo, quiser ir, vai de excursão. É uma ditadura militar, né? Há 9 anos o golpe militar do Sisi, general-presidente. Há um sentimento de frustração muito grande no Egito, porque acho que todo mundo aqui se recorda da Primavera Árabe, né? Começa ali em 2010, no final de 2010, mas ela se espalha pelo chamado mundo islâmico em 2011, no começo de 2011. E todo mundo se lembra daquela cena do Muammar Gaddafi, líder libanês, pego como rato num túnel de esgoto e lixado, né? Era ditador na Líbia já há 20, 30 anos. Tá vendo o Rodrigo tirando foto aqui com o celular? A Primavera Árabe, ela, assim, historicamente, era um marco muito importante na história da humanidade, porque desde lá do Egito Antigo até a Primavera Árabe, todo o movimento de massas da humanidade, todo, não tem exceção, era por conta de uma catástrofe natural. Essas chuvas, por exemplo, de São Paulo, uma seca prolongada, um meteoro que bateu, ou então parido em algum templo religioso, em algum quartel militar, alguma instituição de ensino. Né? A Primavera Árabe é o primeiro movimento de massas da humanidade, da história humana, que é parido com o que o Rodrigo está falando aqui, com celular e computador, redes sociais. E foi o primeiro, talvez até como tubo de ensaio que houve na Grã-Bretanha e na União Europeia com o Brexit em 2016. A própria jornada de junho de 2013, que foi um pouco antes no Brasil, no governo ainda Dilma, que em Campos teve uma característica de nome próprio, Cabruncos Livres, acho que todo mundo se lembra disso, 2013. Depois de 2016, que vai ganhando corpo o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né, e a eleição consequente de Boris Johnson, que saiu há pouco tempo do cargo do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e a eleição do Donald Trump em 2016. E no Brasil, quase como um segundo passo da jornada de junho, que é muito parecido com a Primavera Árabe, né? Todo mundo se lembra, a jornada de junho começa com aumento de passagem de São Paulo. Aquilo toma o país, se alastra, rede social. E a eleição de Bolsonaro em 2018, né? Que eu acho que talvez seja o ápice. Mas todos são fenômenos do que começa na Primavera Árabe. E
Eles derrubaram uma ditadura que havia no Egito naquele momento, fizeram eleições diretas e o presidente foi deposto por essa... Quem manda no Egito hoje são militares, né? São os militares. É um golpe militar, uma ditadura militar. Então, é um país com um passado sem igual, não tem comparar, acho, nem Grécia, nem Roma, né? O país do Egito passado incrível, um presente muito complicado, convulsiona economicamente. A moeda deles é libra egípcia. A libra egípcia, quando eu desembarquei no Egito para ontem, são quase 100% de perda em relação ao dólar. Entendeu? Então, convulsiona economicamente. E olha que tem uma ajuda de 1,5 bilhão dos Estados Unidos, né? Esses militares. Tudo na mão deles, né? E um país muito... uma cultura muito opressora, muito assim, muito militar armado na rua. Você vai entrar em um hotel melhor, né? Um hotel 5 estrelas e tal, ou nas praças históricas, aquele espelho embaixo do carro, ver se tem bomba, cachorro farejador, né? Muita arma. Hostil, né? É um país clima... ostensivamente opressor, assim, um clima de opressão, entendeu? E o povo muito frustrado porque eles foram à rua, eles chamam o Primavera Árabe de revolução, né? Fizeram a melhor definição que eu vi do Egito, para terminar, porque senão eu vou ficar o programa inteiro falando sobre isso, a gente pegou um Uber no Cairo. É melhor, outra coisa, outra dica, que for, não ande de táxi, você vai ser roubado, ande de Uber no Egito, sobretudo no Cairo. E pegamos eu e Ícaro pegamos um Uber, não me lembro agora para onde a gente ia, mas estava na Praça Tahrir, que é a praça principal do Cairo, né? E aí, não me lembro agora para onde a gente ia, mas a gente pegou o Uber, e o camarada do Uber pediu, tem uma dúvida lá no Waze, perguntou, uma grande cidade, Cairo o Egito é outra coisa, o Egito é um país é um país, embora o Brasil seja um país continental e não dá para comparar, assim, na média, o Brasil é exceção, né? Não é um país pequeno. E é um país com 109 milhões de pessoas, é um país muita população, é metade do Brasil, com muito menos de metade do território, né? E aí o camarada parou, estava ficando na dúvida, perguntou não estava fardado, mas era um agente de trânsito, né? Que ele teria que fazer para chegar a tal lugar. E aí, o camarada falou, ele fez. Quando ele fez, ele passou por uma... Não era uma rotatória, era tipo um losango para fazer o retorno. O camarada que deu, falou que tinha que fazer aquilo, voltou, não, você fez errado, você vai ser multado. Como? Você me disse o que... Quer dizer, isso, logicamente, que eles começaram a discutir em árabe. Eu não entendo árabe, mas depois ele me falou, o do Uber. E ele é muito revoltado com aquilo, né? E ele me falou em inglês. É uma frase que eu acho que define a situação do Egito hoje, né? Isso era assim antes da Revolução, que é a Primavera Árabe. Isso continua assim depois da Revolução. Nós amamos o nosso país, mas nosso país não nos ama. É a sensação... Cada definição daquele camarada, daquele motorista de Uber, foi a melhor definição que eu vi do Egito, né? Peguei essa coisa, eu cheguei a Cisjordânia, que hoje está conflagrada também. Cisjordânia, já estou falando já em Israel, né? Depois Palestina. Vi Jericó cercada, passei por cerco também em Jericó, né, com a cidade palestina. Infelizmente a coisa piorou, a coisa começou a complicar quando eu estava lá, no Egito ainda, mas eu falo no Israel-Palestina, né? Houve um garoto palestino que saiu com um fuzil e na saída de uma sinagoga matou pai e filho. E também no Israel muita arma, muita gente armada, né? E aí acertaram o garoto, não mataram, e aquilo conflagrou, né? Conflagrou o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro eleito, é uma democracia, mas eleito de Israel, está querendo fazer reformas, inclusive no judiciário.
parecidas um pouco com o que o governo anterior federal no Brasil propôs, né? Só que o Benjamin Netanyahu é muito mais hábil. Benjamin Netanyahu, embora eu não tenha afinidade política com ele, eu reconheço que é um gênio político. É um Antônio Carlos Magalhães da vida, para quem se lembra de... É um cara genial politicamente. Agora, não simpatizo com ele, mas Então está um clima... E tem muitas pessoas de extrema direita no governo do Netanyahu. Porque a Cisjordânia, por exemplo, que eu fui, é um território ocupado. A Cisjordânia pertenceria à Palestina. E teve o lance da Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, não quero me alongar muito nisso, mas hoje colonos israelenses, sob protesto da ONU, fazem assentamentos lá. E é um pessoal muito radical. E um líder desses colonos, que inclusive... alguns colonos desses pegaram uma criança palestina e mataram queimada a criança, um bebê palestino, só anos atrás. Tem a foto desse bebê sendo queimado. Esse camarada tem a foto do bebê no escritório dele, ele é chefe de segurança hoje de Israel. Então, a zona também está conflagrada, está complicado o negócio lá. Enfim, eu cheguei a tomar... Porque eu pareço árabe, né? E Ícaro também. E a barba nossa estava já há um tempo sem fazer. Então, eu tomei algumas revistas no Egito e em Israel, né? Enfim, são países com uma história muito rica. Vamos falar disso aqui melhor num programa com Sofiati amanhã. Sim. Com o Dom Rifan na quinta-feira, da parte religiosa, que é uma coisa fantástica também. O conselho que eu dou em relação ao Egito é, se for, não faça o que eu fiz, não vá na cara, na coragem, vá em excursão. Porque excursão você tem uma proteção, você tem um anteparo. Né? Porque o guia da excursão já tem um esquema ali com polícia, com... Eu sei. Não assim, foi muito rico, mas eu confesso que eu fiquei tenso. Esses 20 noites eu fiquei tenso, e quando saí, infelizmente, assim, sendo sincero, eu senti alívio, não de deixar o Egito com um país lindo, mas assim, de não ter que ficar mais o tempo inteiro alerta porque pudesse acontecer, entendeu? Sim. Enfim, é isso. Vamos falar melhor sobre isso. Imagina, né, à noite você dormindo, cai um negócio na cozinha lá no quarto do hotel, alguma coisa assim. Isso é bomba. Não, isso não. Mas é um país muito visitado, o Egito. Vive de turismo. Tem uma diferença, por exemplo, aqui, a gente fala, o Egito não tem assalto à mão armada. Não existe isso lá. O cara pode te matar porque você não é muçulmano. Mas ele não vai matar uma arma na sua cara para pegar o seu celular, nem pegar seu dinheiro. Isso não existe no Egito. Não existe. Acho que coisa religiosa, talvez, né? Sim. Então, em relação ao Brasil, é uma grande vantagem. A gente fica falando, mas imagina o cara que vem de um lugar que não tem assalto à mão armada e vem para o Brasil. Caramba. O que o radialista desse país vai estar falando agora na volta ao programa? Naturalmente, não coisas boas, né? Bom, um pouco dessa experiência, então, lá da sua viagem, nessa manhã de terça-feira. Como diria um amigo meu, parafraseando o Capi, vamos voltar para o nosso canavial, que... tem aí muito assunto também, mas sem dúvida nenhuma, amanhã com o Aristides, o Arthur Sofiati, né? E você, e também na própria quinta-feira com o Dom Fernando, vai ser bate-bola legal, muito bom. Bom, meu caro Rodrigo Gonçalves, que ganhou uma passagem lá para a Cisjordânia também, agora, depois de uma semana lá, tô brincando. Seja bem-vindo nesta manhã de terça-feira. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Prazer poder dividir com você essa bancada. A gente que já trabalha tanto tempo juntos, mas no rádio a gente nunca esteve junto, então é um prazer estar com você aqui dividindo esse espaço. Beto também ali na técnica, agradecer a você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas. Você que acompanha a gente também pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube. É sempre bom poder contar com o seu comentário. Ouvindo a Luísa falando, né, eu tive a oportunidade de ler já alguma coisa que a Luísa escreveu na edição de sábado, né, o primeiro texto que ele escreveu, falando dessa experiência,
que só de fazer uma viagem entre pai e filho já traria aí uma experiência incrível, né? E foi muito bacana ver o relato dele. Depois a gente com certeza vai falar disso com o Dom Rifan também, com o Aristides, mas vai poder aprofundar sobre isso. Mas só brincando, porque eu tive com o Ícaro, mudando já a linha, tive com o Ícaro na redação, aí eu falei assim, e aí, Ícaro, deu para dar uma olhadinha lá, paquerar alguém lá? Ele, Deus me livre, não tive nem condições de olhar, porque não pode olhar lá não. Assim, foi só pra tipo assim, tamanho né? Não tem condições, né? Ele falou, não dava nem para pensar nisso, não conseguia nem imaginar, né? Tipo, de pensar nisso, porque era risco se você fizesse qualquer tipo de intervenção, brincadeira ou qualquer coisa nesse sentido, até se olhasse seria complicado. Mas assim, eu conversei muito rapidamente com o Ícaro na redação, a experiência que foi, né, essa viagem, e com certeza eu acho que a Luz vai escrever outras coisas sobre isso, e também, como a gente falou no programa de amanhã e de quinta-feira, ele vai estar aprofundando um pouco mais a respeito dessa viagem, que com certeza vai servir muito para quem não conhece e para quem conhece, né, tirar as suas impressões a partir da viagem que a Luz fez. Deixa eu te pedir, então, você, depois de querer complicar a vida de Ícaro, que ele não leva bomba lá... Posso contar uma coisa em relação a isso? Por favor. A gente estava no Egito, lá em Assuã, no sul do Egito, no Alto Egito, né? O ponto mais ao sul, quase na fronteira com o Sudão. Tinha ali o Lago Nasser, onde fizeram a represa de Assuã, que é a Itaipu deles, fornece energia para o país todo, né? Com parceria do Nasser, então presidente do Egito nos anos 50, com a então União Soviética na Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiavam Israel, a União Soviética apoiava o Egito, e o Nasser teve inteligência, como Getúlio fez aqui, para apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra e pegou a CSN, o Nasser apoiou a União Soviética e pegou a tecnologia soviética, o dinheiro soviético, para fazer a represa de Assuã. E é bom também porque os hipopótamos e crocodilos não subiram mais o Nilo, então eles ficam lá embaixo. Eles são animais violentos. A gente chegando em Assuã, a gente ficou numa vila núbia. Os núbios são... Você tem, assim, separações de étnicas claras no Egito, né? Você tem o egípcio dominante, que é o árabe, e você tem o egípcio negro, que é o núbio, é o sudanês, né? Aí é a África Negra mesmo. E aí... a gente chegou numa pousada e a gente parece árabe, né? E aí as duas recepcionistas e tal, aí deram aquela coisa, né? Deram aquela risada, tá, papai te trocou, não sei o quê, aquele flerte. Ele ficou naquela coisa, e aí eu virei para Ícaro, só acho que pode falar em português, que ninguém fala português, só a gente mesmo. Eu falei, meu irmão, tá, vamos sair fora, porque eu sei que são 20 dias já, não sei o quê. Mas, rapaz, vai aparecer boiando no Rio Nilo, cara. Vamos sair fora disso, porque... Né, melhor tomar um banho frio no carro. Do que tomar um banho no Nilo para sempre. Tomou uma cerveja, tomou um banho. Mas isso... cerveja lá é complicado também. Também? Nos grandes centros não, mas nas cidades menores sim, é complicado. Proibido a venda? Não chega a ser... É proibido. Não pode beber em público. Em alguns lugares é muito mal visto, entendeu? Entendi. Mesmo em grandes centros, quando você assim, eu fiquei num hotel muito bom no Cairo. Eu fiquei em hotéis modestos e hotéis bons. No Cairo, eu fiquei num hotel Steinberger, quem quiser conforto, o melhor café da manhã que eu já tive na minha vida, um café da manhã faraônico. E aí, no happy hour, estava bebendo cerveja, fui fumar um cigarro lá fora, né? E aí pedi para levar cerveja. E tem ali a proteção, né? Porque é um hotel grande e tal, a grade. Quem passava da rua e me viu com um copo de cerveja não me olhava bem. Então eu percebi que eu estava afrontando a cultura. E eu estou falando no Cairo, na capital, uma cidade enorme. Turística, né? Cidade enorme, tamanho de São Paulo. Cairo é enorme, uma cidade enorme. Alexandria é muito grande também, tem cidades grandes no Egito. E me olharam mal. Então, quer dizer, eles não veem com bons olhos. Então, é melhor você respeitar, né? Você tá sim. Uma cachaça, então, nem pensar, né? Um destilado, né? Rapaz, mas é engraçado. Você sabe que a cerveja deles, tratou de Saqqara. Saqqara é próximo ali ao Cairo, como Gizé. As 3 pirâmides mais conhecidas são Quéops, Quef e Miquerino, estão em Gizé.
as pirâmides um pouco mais antigas, a vermelha, a negra, a branca e a primeira, que é de José, aquele degraus, elas estão em Saqqara. E tem uma cerveja chamada Saqqara, que eu tomei a primeira vez nesse hotel lá do Cairo. Eu falei, rapaz, cerveja boa, rapaz, já bateu, eu fiquei tonto. Eu fui lá, graduação, 10%. Ui. 10% de graduação, é bem forte. Forte, né? é. Para um país que não bebe muito, acho que eles descontam o teor alcoólico da cerveja. Mas é boa. Deve estar explicado por que eles não liberam tanta cerveja, né? Pelo menos essa, né? Pelo menos essa, porque senão... Mas vamos lá então, vamos trazer aqui para o nosso canavial essa conversa, como você, Aloysio, fala sempre do Capi, falando um pouco da política de Campos e, claro, sempre dando uma pincelada aí nessa questão cultural, você falando de assalto à mão armada, essa coisa toda, isso é pra gente aqui que já foi normalizado, né? Meio que normalizado, né? E sei lá, tanto que as pessoas nem registram mais um assalto a uma bicicleta, uma coisa, um celular. Então você vê essa coisa sendo, tipo assim, aceitamos isso, né? Mas só que não aceitamos. Então vamos trazer essa política de Campos. E eu peço ao Rodrigo para dar uma pincelada, porque o Rodrigo é o editor de política do jornal Folha da Manhã e tem trazido aqui informações importantes no Folha no Ar, até de bastidores de relação entre executivo e legislativo, e essa bandeira da paz que eu assim, particularmente tenho, quer dizer, o ódio e o amor andam mais próximo do que qualquer outro tipo de sentimento que o ser humano possa ter. Rodrigo. Na verdade, o Aloysio, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar diretamente desde a volta com o Aloysio, agora que a gente está retomando essa questão da política, né, propriamente dito. Que Aloysio, acho que saiu um pouquinho antes da posse de Lula, Aloysio. Eu trabalhei até quinta-feira anterior ao Réveillon. Não foi isso? Isso. Antes da posse de Lula, então muita coisa aconteceu de lá para cá. Acho que em 2 meses a gente pode dizer que algumas coisas, claro, a Luiz acabou acompanhando até o que aconteceu aqui no Brasil, porque foi repercussão mundial, né, Luiz? Eu acredito que você tenha visto de lá e com espanto de um lado, mas ao mesmo tempo eu acredito que você viu até com uma forma, porque você muitas vezes falou, né, do que poderia acontecer. Antes de a gente falar de política, acho, nacional, da política local, acho que a gente pode falar sobre essa questão do que representou, né, desde a posse de Lula, o que a Luiz viu. O que você viu, Luiz? Só porque eu sei que o combinado foi ele perguntar a gente, mas para mim é muito interessante saber, lá no mundo, você estava viajando, o que as pessoas viram em relação ao Brasil, o que aconteceu principalmente no dia 8 de janeiro? Rapaz, repercutiu muito mal. 2 assuntos que você, onde iam, falavam com você sobre o Brasil. Um era Pelé. Pelé era um negócio assim, impressionante. Me lembro, eu chegando no Museu Nacional do Cairo, o guarda me deu os pêsames pro Pelé. Né? Me deu os pêsames pro Pelé. Eu fiquei... O egípcio adora futebol, tá? É outra coisa. Quem gosta de futebol com o europeu, com o egípcio, com o judeu, menos. Mas com o egípcio, abre porta. Você conheceu o futebol, você conheceu um romeno saber de rádio, você conheceu um egípcio saber de... Era coisa muito comum. Perguntava assim, isso é brasileiro? E Neymar? Eu falei, eu assisto em Salah, né? Aí eles gostavam. Pede igualdade, né? A morte de Pelé e os atos do dia 8 foram repercussão péssima repercussão. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo no Brasil. E vinham perguntar, né? O Brasil é um país de referência, até por conta do seu tamanho, como a gente falou aqui, por conta do futebol também, né? Péssima repercussão. Virou assunto de rua. E isso você percebeu em todos os países que você foi, ou tipo assim... Eu estava no Egito quando a coisa aconteceu, né? Foi dia 8, estava no Egito. Fiquei 5 dias em Amsterdã. Eu estava no Egito. Foi comentado, mas também foi comentado nos demais lugares onde passei, o que houve no dia 8 no Brasil, né? Em Israel, em França, né? Foi comentado, né? E quase unanimidade... pelo menos comigo foi unanimidade de reprovação. E assim,
O sentimento que eu senti é espanto. O que está vendo com o Brasil? Né? O que está vendo com o Brasil? Era a pergunta. As pessoas não entendiam o que estava vendo, não entenderam. E você conseguiu explicar? Porque às vezes nem a gente consegue, né, de uma certa forma, entender. Até consegue quando faz um retrospecto de tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos, mas assim, às vezes é complicado de contar para as pessoas, né, em como a gente chegou aonde a gente chegou, né? Para o Egito era mais simples. Eu falo, a gente está passando pelo que vocês passaram. E esperemos que não tenhamos o resultado que vocês tiveram. Eu tinha cuidado para não falar isso como perda de uma autoridade. Né? Senão... mas eu, quando pegava um pouco mais de cuidado para entendeu? Porque vocês passaram. Né? É muito parecido. É muito parecido. Logicamente com muitas distinções de cultura, de língua, de religião. Mas é parecido. O processo social é muito parecido. Né? Agora, o sentimento é de o que está acontecendo com o Brasil? E por Pelé, um sentimento assim... Aí em todos os países. Todos os países, é impressionante. Pelé é impressionante. Meu Deus. Pô, falando que o cara me deu sem sentido. Me deu sincero. Você vê pela expressão verbal, corporal da pessoa, a pessoa está sendo sincero, o cara estava sentido. Adoram futebol, impressionante, adoram futebol. Teve um cara que, num bar aí, foi a Suam mesmo, me fez ver em 2000 e... Eu nem lembrava, eu fiz esse jogo para fora, mas não lembrava desse jogo. Mas aí quando comecei a ver os lances do jogo, eu lembrei. Me fez assistir um 2-1 duro do Brasil com o Egito de 2007, Aloysio. 2007, talvez. Salão não jogava ainda, tinha um craque, o craque deles era tal de Zindane, que eu me lembro qual é disso, Zindane, que era parecido com o Zidane, só que com N, né? E um jogo duro. Me fez rever os lances todos do jogo. Você imagina o cara que fez o gol no Brasil nesse jogo, que eu não sei quem foi. Mas foi Kaká que fez um, se eu não me falha a memória. Eu não sei, eu queria, na verdade... Não, imagina o egípcio. Sim. Que fez o gol. Mas foi um jogo duro. Foi um jogo duro. Eles adoram futebol, impressionante. E futebol, Ícaro, por exemplo, que não conhece futebol, era muito patente a dificuldade que Ícaro tinha para se enturmar que eu tinha. Então é muito mais fácil através do futebol. Só o fato de você conhecer os jogadores dele nominal, né, assim, de falar da trajetória do cara. Eu não conheço nenhum jogador egípcio. Você conhece Salah, que joga no Liverpool? Não. Conheço, não As conheço. maiores do mundo. Mas eu não conheço de saber da história, de nada. Não conheço. Você é Flamengo, não é? Sim. Então você tem dor de corno com o Salah por causa do final do Mundial 2019, como eu também tenho, e Beto também tem. Jogou muito. Embora quem tenha feito o gol daquela peça foi Mané, né? Tem sido Mané, desculpa. Bem, a gente continua na política nacional ou vai para a política local? local? Nacional, não no local. Deixa eu pegar no local aqui, a gente começou no local, mas você achar que é conveniente. Nessa questão por causa da visão que a Luz teve, né? Do mundo. Extremamente bem pensado. Então, falando sobre hoje, nós temos sessão na Câmara, mais uma vez, né? Daqui a pouco, às 17 horas tem sessão na Câmara, e a sessão hoje vai dizer mais uma vez um pouco se o clima já se acalmou de novo ou se ainda está de tensão. A gente é bom fazer um retrospecto de tudo que aconteceu, desde a eleição de Marquinhos. Logo depois da eleição de Marquinhos, vocês receberam o Marquinhos aqui, eu acho que a Luz estava aqui ainda, né? Sim. Quando recebeu o Marquinhos, e falava sobre essa questão da pacificação, que a gente sabe que é um acordo que não passa só entre Câmara de Campos e Prefeitura de Campos, mas sim foi costurado pelo próprio governador Cláudio Castro, né, nessa relação entre Rodrigo, Bacelar e Vladimir. E logo depois veio a eleição de Marquinhos, que foi em chapa única, depois daquele ano complicado, né, de eleição que não valeu, e aí veio a chapa única, a abstenção dos vereadores da situação, e aí depois da eleição do Marquinhos veio a posse dele, que aí já foi... né, lá pro lado do dia 2 de janeiro, foi isso? 2 de janeiro a posse dele, quando o Rodrigo Bacelar saiu diretamente lá do Rio de Janeiro, onde ele participou da posse do secretariado, porque a posse do governador foi no dia 1º, né, quando eu inclusive fui lá pela Folha acompanhar a posse do governador, e no dia 2 teve a posse dos secretários, né, inclusive o próprio Rodrigo Bacelar naquele momento foi reconduzido ao cargo de secretário de governo, Bruno Dauaire como secretário de habitação, né, o Jair Bittencourt, até então secretário de Agricultura, né, então nós tínhamos aqui entre
os 3 representantes do interior, né? Bruno na habitação, Rodrigo no governo, sabendo já da possibilidade de o Rodrigo se tornar o presidente da Leste, até ali já estava tudo certo para isso, e o Chico Machado de Macaé assumiria, então, a Secretaria de Governo, como veio acontecer depois. Aí o Rodrigo veio, com ele veio o Rodrigo Amorim, alguns nomes do Estado que a gente veio acompanhar a posse do irmão aqui na Câmara de Campos. Uma posse que foi marcada por um clima de conciliação. O Rodrigo pediu desculpa a Vladimir por alguns episódios. O Vladimir também pediu ao Rodrigo desculpa. O Rodrigo teceu elogios aos pais do Vladimir, a Ozinho e o Garotinho, assim também com o Vladimir teceu elogios ao Marcos Bacelar, depois se abraçaram todo mundo e o clima era esse, até então, de pacificação, né? Claro, se esperava que com a volta legislativa as coisas não fossem continuar tão assim, né? E não demorou muito. Na primeira sessão já, o caldo entornou, porque eu, inclusive, acompanhei uma reunião que o Marquinho recebeu representantes da sociedade civil, entre eles o presidente da CDL, o presidente da SIC, Firjan e outras entidades, e nessa reunião o próprio Edivar levou uma pauta, Edivar, pedindo que a Câmara desse publicidade, ou seja, informasse antes o que seria discutido na Câmara, justamente temendo aí, aconteceu o que não aconteceu, acho que em 2021 ainda, quando chegou aquele pacote que as pessoas falam como pacote de maldade na Câmara e que falam que foi onde deu todo o racha da base, porque chegou... né? Essa é o que se diz, mas não fala. A gente sabe que nos bastidores não foi bem assim, né? O que motivou realmente o racha na base, a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois, assim, do que se fala de bastidor, né? Mas ali, então, resultou naquele racha da base por conta de projetos que teriam chegado, que disseram que não tinha aumento de impostos, e no final das contas tinha aumento de impostos, e aí deu aquele desgaste, porque chegou muito em cima, foi uma sessão que durou até 3 horas da manhã e deu aquela confusão toda. Então, Edivar pediu, quando tiver uma pauta mais polêmica, que as entidades gostariam de ficar sabendo antes, até poder participar, tentar de alguma forma intervir, se manifestar para não acontecer. Então, eu estava nessa reunião quando o Marquinhos falou, o meu acordo com o prefeito nenhum projeto nosso vai para pauta, nenhum dele vem para pauta, sem que a gente apresente com 15 dias de antecedência, pelo menos. E aí, na véspera da eleição do dia... na véspera da sessão do dia 15, que foi a primeira sessão ordinária, porque a gente teve... E o que aconteceu? Chega um projeto do Executivo, em regime de urgência, para consertar uma falha que houve na LOA. Não é bem uma falha, mas porque o Fundo Municipal de Saúde, a Fundação Municipal de Saúde, ela antes tinha um orçamento próprio. E com a última LOA, o orçamento dela tinha que passar pelo Fundo Municipal de Saúde. E isso acabou dando uma divergência, o sistema é o que falam. Chegou esse projeto lá para ser votado, só que chegou com erro. Vladimir disse que mais cedo tinha ligado para Marquinho, informando que enviaria esse projeto. Marquinho falou, manda para a gente avaliar. Só que o projeto chegou com erro. E aí teve que voltar para a prefeitura para mandar de novo, e em 20 minutos antes da sessão foi quando chegou esse projeto. E aí, Marquinho, que é o presidente da Câmara, ele decide se ele pauta ou se ele não pauta. E ele falou, não vou pautar. Isso, pressionado por outros vereadores, ele disse que não ia pautar. E falou isso para os vereadores da situação. Só que quando chegou no plenário, os vereadores da situação foram e jogaram, no ventilador. Falou, se não votar vai faltar remédio na saúde, a culpa vai ser de quem não está votando, não sei o que, sei lá. E Marquinhos já não gostou. Aí Marquinhos já partiu mais para o ataque, falou que a Câmara tinha deixado de ser puxadinha da Prefeitura, que não ia aceitar rolo compressor, que não ia aceitar as coisas goela abaixo, e aí o clima ficou tenso de novo. E naquele momento ali, quando os vereadores, porque os vereadores também já tinham saído, essa sessão durou 4 horas, então alguns vereadores da oposição já tinham ido embora. A situação ali já era quase que maioria, então se Marquinhos colocasse, passaria. Não que a oposição fosse votar contra, os independentes fossem votar contra, porque não se sabia do teor. O próprio Juninho Virgílio, quando foi para a tribuna, falou que não sabia do teor do que estava sendo colocado. E aí, então, foi quando houve toda aquela confusão e a partir dali virou embate mesmo. Tanto que chegou o próprio Marquinhos colocou um projeto dele que nunca tinha sido pautado
pelo o Fábio Ribeiro, segundo ele colocou esse projeto que era para criar um banco de medicamentos, onde você poderia doar um medicamento que estava na sua casa, o Aloysio podia doar, o Beto podia doar, e mesmo a oposição sendo maioria, naquele momento não era maioria, derrubaram o próprio projeto do Marquinho, mostrando ali que o clima já não era tanto de paz assim, que ia ser um toma lá da cá. O que preocupa é porque a gente viveu os últimos 2 anos na Câmara muito complicados, né? Anos tumultuados, apesar de a gente ter recebido aqui o Fábio Ribeiro, que mostrou dados em relação à produtividade da gestão dele à frente da Câmara, a gente sabe que não foi um ano tão produtivo assim. Foi um ano muito mais de confusão, né? O próprio Aloysio já relatou aqui no programa, né, como era ele passeando com o cachorro dele achava estranho o clima que se estava na frente da Câmara, com 4, 5 viaturas da PM, guarda, policial com fuzil na frente, porque não era um clima legal que a Câmara estava vivendo. Então a gente sabe que os últimos 2 anos foram muito complicados. Desculpa, só fazer um parênteses, não era só isso, era empurra de gente grande, gente armada dos 2 lados. Eu falei, a mesma coisa que eu falava no Egito no Israel. Aqui o problema é quando alguém dá primeiro tiro, porque depois que alguém dá primeiro tiro, isso não acaba. Que é o que está acontecendo agora na Cisjordânia, sem brincadeira nenhuma, agora com morto todo dia. Desculpa, só fazer esse parênteses. Foi mais grave que eu vi. Então, depois eu vou pedir para você até falar um pouco sobre essa impressão. Então, se tinha muito essa... Aí veio a pacificação, né? Vamos ficar tudo e tal. Mas essa pacificação, até onde me parece, assim, pelo que eu já ouvi de um lado, já ouvi do outro, não é bem assim. Não passa só para... falar é uma pacificação pela governabilidade. Né? O que se está prevendo não é cargo, é que possa ter governabilidade, que possa ter esse fluxo bom com o governo do Estado, agora com o Rodrigo à frente da Assembleia Legislativa, assim como se tinha com o próprio André Siciliano, né? Que tinha uma boa relação aqui com o município, tanto que a gente sabe de verbos que vieram para cá, a gente não pode nem entrar muito nessa questão da verba, porque a gente vai entrar num outro assunto que a gente sabe que não se resolveu ainda, né? Mas, assim, é uma relação que se tenta aí melhorar de forma geral, tanto com o convívio com o governo do Estado, que melhorou bastante, visto os investimentos que estão vindo para a cidade, né? E, por outro lado, também com a Assembleia Legislativa, que se espera muito que a presença do Rodrigo Bacelar lá ajude muito também aqui a cidade e a região. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe uma pressão por cargo político, e por mais que as pessoas não falem disso abertamente, mas no bastidor todo mundo sabe que, de um lado, tem os vereadores que hoje fazem parte do grupo de Bacelar e entendem que, pela pacificação, eles teriam direito a participar do governo, e aí eles pleiteiam algumas secretarias, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esporte e a Trabalho e Renda seriam pastas almejadas por esses vereadores, até por uma questão de fortalecimento de nomes para nominata, né? E, por outro lado, o grupo do Vladimir, os que permaneceram na base firme e forte, não aceitam que venha para fazer parte do governo pessoas que não se identificam como sendo da base. Eles não aceitam essa questão de independentes, como alguns vereadores se colocam, né? Eles colocam como independentes. Mas a gente sabe que, no final das contas, eles têm uma postura mais de oposição do que de independência, né? Não à toa eles se juntaram e conseguiram dar a vitória a Marquinhos Bacelar, que é, desde o início, um vereador de oposição, né? Então, a gente entende quando um vereador fala sou independente, mas na prática a gente sabe que não é dessa forma que funciona. Então, hoje, para o Vladimir, eu acho que ele vive um momento de pressão dos dois lados. Pressão. Por mais que eu tenha perguntado isso diretamente, ele falou que não existe essa pressão por cargo. Mas hoje a gente pode ter aí, assim como aconteceu com o Nildo Cardoso, que não tem nada a ver a nomeação as indicações de Nildo para EMAB, não tem nada a ver nessa negociação da pacificação. É algo que vem antes, inclusive, né, quando na jogada pela eleição da mesa diretora tentou-se tanto trazer o Nildo quanto o Abdul Neme para compor com a situação e tentar evitar aí a eleição de Marquinho, o que não avançou.
Então, só passando esse resumão, assim, do que está acontecendo. Mas esse é o resumo? É o resumo. Mas como eu falei... Porque foram dois... Esse resumo, não sei se é o Roberto Henrique, se é Jefferson Azevedo. eu acho que eu já tô informado tá na medalha sobre isso. de prata ou ouro, entre um ou outro. Mas eu fui Isso informado porque foram sobre 2 isso. meses só. Não, mas ainda tem mais coisa pra falar. Porque a gente volta amanhã, então. Mas vamos lá, Luiz, o que você tem de impressão nessa chegada, nesse retorno, depois desse resumo, como disse o Rodrigo... Resumo enciclopédico. Desse resumo alongado. Dessa situação toda da política de Campos. Eu queria propor uma coisa aqui a vocês, mudar um pouco. Eu estou 2 meses fora daqui, então eu sei que você é pessoa de âncora, Rodrigo aqui em tese Sim. hoje é o convidado, Uhum. mas eu queria assim, botar vocês dois e eu perguntar mais a vocês do que, e talvez comentar alguma coisa. Uhum. Pra entrar, pode ser? Acho bom, Pode ser. acho bom. Até porque através das minhas dúvidas, acho que a gente pode tirar as dúvidas do ouvinte, né? Sim, Do sim. telespectador. Sim. Só queria antes aqui, tem alguns comentários aqui, o José Vitor, que é Silva, lá de São da Barra, radialista, ele falou aqui de futebol, né? Como o futebol abre portas, né, no mundo, e abre mesmo. Rodrigo já sabe que é bola porque é redonda. Já o saudoso irmão dele, meu grande amigo Júnior, esse era craque. Verdade. Era bom de bola? Júnior Júnior jogou profissionalmente em times pequenos, aqui começou pelo Goitacás, depois passou no Bom Sucesso, Madureira, aí depois desistiu da carreira de futebol, mas sempre jogou futebol, né? Ele era técnico, ele era capitão do time de Gruçaí, era também capitão do time da polícia que tinha ali no... O que deu errado com você, Rodrigo? Então, na verdade, é porque eu até sei, mas assim, por uma questão de segurança, porque eu não sou uma pessoa muito habilidosa, um pouco descontrolado, por uma questão de segurança minha e do oponente, eu prefiro não jogar futebol. Foi ótimo, já pensou em ser mais descontrolado? Eu não tenho muita habilidade, então, tipo assim, eu sou meio desastrado, então, por uma questão... A única vez que eu joguei futebol foi porque, rapidamente falando... Agora é rápido mesmo, tá? Não, é Luiz que é o entrevistador, ele tem direito de perguntar o que deu errado. Aí, em relação ao futebol, foi muito engraçado, porque quando eu acabei vindo estudar no mesmo colégio que meu irmão aqui em Campos, que era o CECHIAC, né? Que é Centro Educacional Municipal do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, ali em frente ao Nilo Peçanha, quase, né? Eu vim estudar ali. Por coincidência, meu irmão tinha feito também técnico em contabilidade ali, eu vim fazer técnico em contabilidade. E o técnico, o professor de educação física era o mesmo, que é o meu irmão. Quando eu falei que o meu irmão tinha estudado lá, ele falou, seu irmão é bom de bola. Aí ele tentou achar que fosse... Abriu porta, viu? Achou que fosse DNA e colocou pra jogar, pra nunca mais. Foi a única vez que ele me colocou pra jogar futebol. E eu ainda fiz uma cagada, tá? Porque o jogo começou, Boa. O goleiro tava desligado, eu dei um bico na bola e fiz um gol. Contra? Não. Não, tudo mas bem. Mas foi na cagada, e da partida ali nunca mais me colocaram. Tipo, Fala na sujeira, fala na sorte, melhor. Mas também não quer dizer nada, Cristiano sempre foi bom de bola, eu sempre fui ruim na linha. No gol até que quebrava um galho. Mas na linha sempre foi ruim. Mas você entende, né? Você estuda também. Então, assim, como meu irmão, acabava conversando muito sobre futebol, né? Então era inevitável, assim, e a gente ia, né? Porque, por exemplo, meu irmão vinha jogar com um Bom Sucesso aqui em Campos. A gente ia pro Ari e tinha que... Acabava aprendendo um pouco, né? De ouvir, mas realmente Zé Vitor tá certo. E Zé Vitor também já foi um... Não sei se joga ainda, Zé Vitor agora já deve estar no veterano já. Tem aqui o Renato Carvalho de Oliveira, que coloca aqui, bom dia a todos. Luiz, você acha que esse clima de filhos encapados de prefeitura e câmara é ruim para a cidade ou bom porque deixa o prefeito sempre alerta, sabendo que tem uma oposição de olho em tudo? Obrigado. Muito boa pergunta, Renato Carvalho de Oliveira. Obrigado pela pergunta. E ao responder você, eu vou também comentar um pouco do que o Rodrigo falou e depois peço a opinião do Nogueira, né, para a gente passar para os outros temas. Quer dizer, você tem
você tem sempre duas maneiras de olhar para tudo, né? O que o Rodrigo colocou aqui, que é mais ou menos o que eu fiquei sabendo através de conversas, desde que eu voltei para Campos na quinta-feira anterior ao Carnaval, né? Cheguei aqui na final da tarde de quinta-feira anterior ao Carnaval. E em Atafona, é engraçado, Atafona tem essas coisas, né? Acabei encontrando com políticos, alguns citados por ele aqui, um caminhando na praia e outro ali no Calim Pisca-Pisca. Atafona tem dessas coisas, né? E ali eu comecei a tomar pé da realidade política. E é o resumo, enciclopédia basta de Rodrigo, está correto, perfeito, até porque ele está cobrindo isso de perto nas sessões. Eu assim, para responder a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira, eu acho que tem duas maneiras de olhar para tudo, né? Você pode olhar de uma maneira negativa. Política prevaleceu, nesse chamado acordo, prevaleceu uma política clientelista, uma política fisiológica, que é cargo por apoio. E aí quem está no governo não quer perder o espaço que tem, né, porque tem a goela larga para cargo. E quem está entrando para apoiar o governo tem a goela larga pelos cargos, as pastas são essas mesmas que o Rodrigo falou, né? Sobretudo Fundação Municipal de Esporte, Trabalho e Renda e... Meio ambiente. Nildo pegou antes. Nildo e Abdo Cucharo Lambrado, né, como diria Brizola, e pegaram, sabiam que raposas velhas, né? É a vantagem da experiência na política, conta. Agora, você tem um lado também positivo de olhar para isso. Que a política é isso mesmo. Desde Atenas, desde a República de Roma, desde antes de Cristo, sempre foi isso. Política a gente tem que parar de tentar demonizar a política, né? Isso fez muito mal ao Brasil. E faz ainda muito mal ao Brasil. Tem que ter limites legais para isso, né? Impostos pela lei se for necessário. Mas política é isso. Eu quero uma coisa, você quer outra, o Rodrigo quer outra, o Beto quer outra, o ouvinte quer outra, vamos fazer uma mediação, não vai ser a vontade de nenhum dos cinco. Né? Vai ter que ter um pouco da vontade de cada um vai ter que ceder um pouco. E essa cessão de espaço no executivo, isso não é diferente em nenhum lugar do mundo. Né? Estamos vamos falar agora há pouco da realidade de Israel, que tem um político que é genial, que é o Benjamin Netanyahu, embora eu ache ele não tem identificação nenhuma com ele, ideológica, mas ele está fazendo reformas, está propondo fazer reformas profundas no Estado de Israel, que é um Estado democrático, inclusive de controle do judiciário, e é oferta para a população mais à direita, que são os assentados na Cisjordânia, espaço na segurança de Israel, que é uma pasta mais importante de Israel. O que é isso, senão o que a gente está vendo na Câmara aqui? É isso. Você concorda ou discorda, isso é outro papo. Agora, que no mundo todo assim e sempre foi e vai ser. Você tem que impor os limites da lei, é isso, se for ultrapassados. Eu não creio que seja o caso. Entendeu? Eu acho que os dois grupos estão no seu papel de buscar espaço. E a leitura de Rodrigo está coberta de razão. Eu acho que sobretudo, espaços que permitam a reeleição desses vereadores, tanto que estão no governo quanto que estão... Eu não gosto de independente entre aspas, né? Independente. A ex-oposição, digamos assim, para formar nominata, porque você tem um cabo eleitoral, você bota numa pasta, entendeu? É isso que é. A gente parar com demonização de política. Isso não fez bem nenhum ao Brasil. E antes de pedir sua opinião, Nogueira, e passar para outra pauta, se o que o Rodrigo quer fazer um apontamento, eu acho que a gente pode passar direto depois porque, veja bem, até onde eu fiquei sabendo, a relação que era mais conturbada entre Vladimir e Rodrigo vai muito bem, obrigado. Sim. Muito bem, obrigado. Me disseram... Se você falar mal de Rodrigo perto de Vladimir briga, e se falar mal hoje de Vladimir perto de Rodrigo briga. O problema está entre Câmara e Prefeitura. E não é nem entre Câmara e Vladimir, é entre Câmara e o grupo de apoio a Vladimir na disputa desse espaço que a gente estava falando aqui.
um não quer dar o outro, entendeu? Tem aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui o Campos inverte o ditado, é farinha muita, meu pirão primeiro. E essa questão da nominata é realmente hoje o que todo mundo fala. É a preocupação em relação a ter espaço, né? Só que hoje a gente já tem o grupo de garotinho desculpa, Vladimir, né? Já está bastante. Ainda tem uma outra coisa, que algumas pessoas que foram alvos da check-in lá atrás e que respondem, não os criminalmente, mas os que respondem na civil, né, na ação civil, eles, dependendo, eles já vão poder concorrer no próximo pleito de 2024, porque já vai estar batendo os 8 anos. Então, ainda tem isso, tem as pessoas que hoje estão no governo e tem aqueles que não estão diretamente no governo, mas estão aí, né? Thiago Virgílio Ferrugem. Thiago Virgílio não, porque Thiago Virgílio tem a questão criminal ainda. Ah, tá, verdade. Thiago Ferrugem... Mas a divina da check-in. Mas Thiago Ferrugem superou já a criminal. Ele conseguiu, que é o caminho que eu acho que os outros também devem estar tentando agora aí. Mas tem outros nomes que foram só na civil, que foram 40 e poucos. 11 responderam criminalmente, eu acho, 10, 11 responderam criminalmente. Outros 40 e pouco, outros 30 e poucos foram só civil. Então eles, por conta da questão civil, eles vão poder voltar. Então você imagina, se hoje tem que dar espaço, né, em nominata para todos esses que já estão no governo, que não são poucos, que querem ser candidatos, né? E ainda ter que, de uma certa forma, trazer de volta essas pessoas que estiveram um tempo atrás no grupo, né, e foram envolvidos na check-in, e ainda abrir espaço para esses que estão querendo retornar, mas querem retornar sem dizer que estão retornando. E esse que as pessoas não estão aceitando. Hoje eu vou fazer um pouco quando licença Nogueira, um pouco da mediação. Eu falei que queria saber a opinião do Nogueira também. Pode passar para outra. Não, vamos. Até porque são 8 horas e 7 minutos. Desculpa, a gente precisa. Sem problema. Eu queria saber a sua opinião, Nogueira, por favor. Não, e, cara, essa pacificação, Aloysio, é aquilo que você observou muito bem conversando lá com os políticos durante já a sua volta. Ela vai muito bem, obrigado, lá por cima, pelas lideranças maiores. O que não é incomum está aqui no campo de bola aqui, a disputa, no choque ali entre um vereador e o outro. Isso vai ter um jogo de futebol que é impossível você não... né, ter um confronto direto com um jogador ou com outro. Agora, o que é preciso, e eu vou só tomar a liberdade de acrescentar do que você falou muito bem, a gente precisa... Eu não gosto muito de ficar assim como palmatória de mundo, até porque não sou nenhum exemplo para nada, nem pretendo, Deus me livre, longe disso. Mas você colocou muito bem. É preciso parar de demonizar a política, porque... Eu quero só acrescentar mais uma coisa. É preciso tirar, se não tudo, mas pelo menos boa parte dessa paixão que a gente tem pelos políticos. Igual a gente tem pelo futebol. Paixão você tem pelo seu time de futebol, pelo sei lá o que você gosta de esporte, de alguma coisa aí. Mas tem que parar com essa coisa, porque essa coisa de falar que Centrão não vai mandar no governo. Um exemplo. Centrão não vai mandar no governo federal. Isso aí no meu governo não vai. Os caras falam isso na campanha. Não dá um mês, 2, quem manda no governo é o Centrão. Quem fica com a fatia maior, praticamente de tudo, é o Centrão. Se não no começo, logo daí a pouco, né, no governo federal. E a gente tem que parar com essa coisa. Não, porque o meu prefeito... Não, cara, ele é prefeito de todos nós, ele é funcionário de todos nós. É o deputado, ele é deputado de todos nós. Então, a gente, até porque, vou dar o exemplo de Nildo, como você falou, né, mais raposa velha, experiente, ele mesmo comenta, às vezes, sempre fala aqui nas entrevistas, Cláudio, o que eu preciso ter de auxílio para aquela comunidade minha, porque toda vez, todo final de semana ou todo dia, eu sempre tenho pedidos, como, por exemplo, um ônibus. Eu não tenho ônibus. Eu tenho que alugar. Eu tenho que alugar o ônibus para poder ofertar àquela população. Às vezes morre um ente, tem um evento, tem uma coisa, então uma pessoa pede a Nildo Cardoso, que é o representante daquela comunidade.
Então, como que o representante vai conseguir alguma coisa, sendo vereador, num caso desse, de assistência imediata, sem ter uma boa relação com o executivo, seja ele estadual ou municipal, como a gente está falando do municipal. Então, é preciso, assim, a gente mudar esse pensamento. Isso a gente faz praticando. E eu não gosto muito de comparar, não, sabe, Luiz? Porque comparação, a gente acaba comparando depois, dá uma repercussão, dá mais com esse negócio de hater, de rede social, de internet. Mas a paz, a pacificação entre dois grupos políticos, ela é tipo casamento, filho. É amor e ódio, convivendo ali no mesmo colchão, ó, tá vendo? Não gosto de comparar, mas convivendo ali no mesmo ambiente. Ou seja, ela tem que ser construída e tem que ser mantida a cada minuto, a cada instante. E por isso o Rodrigo Bacelar está bem com o Vladimir está bem com o Rodrigo, como o Luiz falou. Se falar mal de um perto do outro, vai, né, ter resposta. Mas eu acredito assim, que tem que haver um envolvimento de todos esses líderes para trazer esses grupos no que diz respeito à união lá na Câmara. Porque se desandar na Câmara, Luiz, hoje, por exemplo, se desanda lá em cima. Não acredito que sustente. Porque se os meus seguidores, né, me deixam, eu vou deixar não vou perdê-los. Como a base do Vladimir. Se os caras resolvem seguir para uma independência, vota com ele vai, evidentemente que falou, Rodrigo, segura aí que eu não posso perder minha base. Né? A mesma coisa, vice-versa. Então, assim, ela tem que ser muito bem construída lá por cima, isso já está. Agora, tem que ser trazida aqui para o dia a dia. Eu não estou falando por cima de maioridade ou de superioridade, não. Estou falando de executivo e legislativo. Tem que trazer para o legislativo. E aí, eu vou te falar, manter essa paz com Bacelar presidindo a Câmara, a gente sabe, a Câmara Municipal. O Marquinhos. É, o Marquinhos. Desculpa. Não pensa que ele aceita conversa fiada, que não aceita. Tiroteio para tudo que ela. Então eu acho assim, uma missão difícil dos dois, mas não impossível, na medida em que eu estou falando. Chama-se todo mundo para dialogar, para conversar. Não pode ter surpresa. Tipo assim, amanhã entrega a pasta tal para fulano de tal. A gente vai ter mais. Segundo eu porei, a gente vai ter mais surpresas aí. Mais surpresas. Isso não é bom. Eu não vejo como não, bom. Assim, surpresa, não. Surpresas nesse acordo. De nomes que podem compor o governo. Não vou adiantar, porque me passaram em off, mas nomes assim que vão causar. Não é surpresa, porque não é um nome desconhecido, muito pelo contrário, mas que vão assim, vão impactar, não é surpresa, vão causar impacto. Vão causar impacto. Mas eu não posso revelar por enquanto. Só para, em relação, para te passar, para botar passar para o intervalo, Nogueira. Sim. Tem vários comentários aqui. Tem vários comentários. Thiago Souza, conheci o irmão de Rodrigo Júnior, além de ter sido um exímio jogador de futebol. Era um excelente policial, ser humano que faz muita falta entre nós. E morreu no começo do serviço, né? Isso. Maurício Batista, essa política de acordos dos dois maiores líderes de campos é boa para a população em geral ou apenas uma parcela da sociedade? Maurício, obrigado aí pela participação, senhor. Aqui o 001 aqui do programa. Eu acho que a melhor resposta disso a gente vai ter nas urnas, né? Acho que até lá só projeção. Especulação, né? Projeção. As últimas urnas, por exemplo, teve uma baixa renovação. A gente vai saber no próximo ano a resposta dessa pergunta sua. Marcos Vinícius Tavares, não podemos demonizar o tomar lá da cá. Não falei isso não. Você botou entre aspas e está pondo na minha boca. Eu falei que não podemos demonizar a busca de espaço. Né? Pode voltar o áudio aí e buscar.
Eu não falei que que não tem que demonizar o tomar lá da cá, né? Até porque quem costuma demonizar o tomar lá da cá, Marcos Vinícius Tavares, é quem mais o pratica uma vez que chegou ao poder, né? Limpa até moeda de Lago do Alvorada. Então, mata as carpas para tirar a moeda do Lago do Alvorada. Então, vamos combinar, né? Não tem ninguém bobo, né? Ana Celina Age Rocha de Azevedo. Disputa do espaço faz parte da política. Existe na Câmara de Campos uma disputa de ego, muitas vezes de baixo nível. Coberta de razão, Ana Celina. E no que, aliás, eu acho que falta na Câmara uma presença feminina para dar uma desinflada nesses egos, que realmente são muito grandes. Como eu falei, tem um lado negativo de olhar, tem um lado positivo, né? Sim. Tem um ego muito grande e algumas goelas largas de lado a lado. Marco Vinícius Tavares, família Bacelar vai tirar o executivo da família Garotinho, questão de tempo. Marco Vinícius Tavares, nós temos para a eleição 1 ano, 2 meses, em outubro, 1 ano e 10, menos 2, 1 ano e 8 meses que nós temos para a eleição, né? 1 ano e 8 meses, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode acontecer em 18 dias, imagina 1 ano, 18 meses, né? 18 meses, não, perdão, 20 meses. Né? 20 meses, tudo pode acontecer. Agora, hoje, o cenário de hoje, Vladimir é franco favorito à reeleição. Sim. Eu estou falando isso daqui, hoje é 28 de fevereiro de 2023, né? Talvez primeiro turno. Se fosse hoje, talvez primeiro turno, como a mãe dele foi em 2012. O que não quer dizer que não tenhamos nomes fortes na oposição, né? Temos. Mas, enfim, como você colocou, Nogueira, é uma realidade. Conseguiu muita emenda, né? O petróleo subiu por causa da guerra da Ucrânia, né? Essa conjuntura internacional, e a parceria com o governo estadual. Só para você, ontem teve uma prestação de contas que a gente colocou na Folha 1. A arrecadação de 2022 foi 3,1 bilhões, né? 3,1 bilhões. Sendo que a projeção era de 1,9 bi. Ou seja, arrecadou quase que... dobro não, né? Não, ele é quase 1 milhão a mais, 1 bilhão a mais do que era previsto. 1 bilhão e 200 milhões a mais, né? E aí, disso, 1/3 é de arrecadação própria. Ou seja, é muito pouco, não paga nem a folha de pagamento. E que, inclusive, hoje Campos sustenta a folha de pagamento com de recursos dos royalties. Então, você bota aí, 1/3 foi de arrecadação própria, o outro 1/3 foi de receita, dinheiro novo que fala, né, que é emenda, parceria com o governo, e o outro 1/3 foi com os royalties e participação especial. Então, assim, é muito dinheiro, né? Bom, são 8h18. A gente precisa fazer um intervalo e voltar aqui com esse cenário ainda local, mas já virando a chave para o nacional e para o estadual, né? E naturalmente para o nacional, que não quer dizer que esteja desvinculado aqui de Campos, tanto nacional, inclusive que teve campista preso, né? Com relação ao ato criminoso lá de... Eu não consigo definir uma coisa muito sensata assim, sem querer esculachar aquele ato de 8 de janeiro. Acho que é vandalismo, né? Vandalismo É terrorismo, sinceramente, eu acho que não é o caso. Eu acho que é vandalismo. Apesar do Alexandre de Moraes considerar dentro de tudo que ele tem colocado... Qualificação. Mas se for olhar mesmo, né, dentro da legislação, sim, não é. Bom, desculpa. Não, sim, como diz. Só não termino. Porque eu já falei várias vezes aqui, né, nesse mesmo microfone, que, embora eu condene a atuação do governo Bolsonaro, do presidente da República, vice-presidente da República, na pandemia da Covid, não é genocídio. Não pode ser considerado genocídio. Pode ser considerado ser responsabilizado pelo número excessivo de mortes que o Brasil teve. Mas genocídio, ele implica, por definição da palavra, para os antropólogos, em exterminar toda uma cultura. Matou 700 mil, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, então você não chega nem perto disso. Múzia não pode ser genocídio.
Porque aí, o povo que crê na religião dos Yanomami, o povo que fala a língua, é só aquele povo. Percebe? Então, se você pode, você corre isso de, aí sim, de genocídio. Porque depende do tamanho da população que fala aquela língua, que tem aquela cultura, né? Que professa aquela religião. Então, eu acho que Alexandre de Moraes tem uma coisa... Vários coisas para comentar no Nacional. A decisão dele de ontem, de jogar os militares participar dos atos do dia 8 no Supremo, uma decisão histórica. Assim, não dá mais para voltar... E nem quero te propor se voltar no tempo, né? Mas o que a anistia não deixou fazer com os militares, e a Argentina fez, e hoje o militar não apita mais na política argentina, né? É um passo histórico para que a gente não repita o erro de não foi responsabilizar os militares, também militantes de esquerda que promoveram atos terroristas, sequestros. Quem apelou para a violência devia ser julgado, né? Sim. Como arma política. Mas os militares é mais grave porque eles eram o Estado, né? Eles eram o Estado brasileiro, pago com os nossos impostos. E a decisão de Moraes ontem de julgar os militares envolvidos da reserva da ativa, tanto da PM, que é a Força Auxiliar das Forças Armadas, é mais do Exército, né? No Marinha Aeronáutica não participaram muito daquilo. Jogaram no Supremo, decisão histórica. E talvez, historicamente, seja estudado como um reparo à anistia, né? Que a gente não fez julgamento nenhum dos militares. Aqui na Argentina, do ladinho aqui, ó. Sim. Fizeram. Houve essa anistia é cruel. Para quem é vítima, você vai entender, né? Você vai saber. Tem um parente vítima dessa coisa toda. Bom, são 8h22, com um rápido intervalo comercial. A gente volta já, falando sobre essa política estadual e nacional, na volta do nosso companheiro Aloysio Abreu Barbosa, aqui na bancada do Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.